Você lembra da tia Vitória lá da novela Maria do Bairro? Ela se chama Irã Euri. Era a cara da minha tia, tia Vardinha. Ah, era não, é porque tia Vardinha ainda está viva. Mas ela, infelizmente, a Irã não. O que muita gente não sabe, eu também não fazia ideia, é que embora ela aparecesse lá em Maria do Bairro como uma tiazinha e tal, bem civilizada, toda elegante e tal, ela antes de tudo isso, ela foi uma descarada. Foi a primeira descarada. Do que eu tô falando? Da Rubi. Não tem aí a Rubi que foi feita pela Bárbara Mori? Pois o primeiro grande trabalho da Irã Euri foi dar vida à Rubi, porém no cinema. E ela foi chamada pela própria Yolanda Duce, que era a escritora. Na verdade, Rubi era um negócio em quadrinho, um gibi, né? Então aí ela gostava muito da Euri, chamou para ela vir ao México fazer, mas ela tinha um sotaque muito espanhol, então por isso ela gravou o filme, fez um sucesso estrondoso, mas tiveram que dublar a voz dela por conta do sotaque. Então ela é da Espanha, o Zé, não. Olha só que maluquice a vida dessa mulher. Ela nasceu no Irã. Irã, lá no Oriente Médio, é isso mesmo. Ela nasceu lá no Irã, na capital Teherã, porque o pai dela era diplomático, era austríaco, ou seja, outra atriz que muita gente acha que nasceu no México, que é do México, mas não. Os pais dela são austríacos, nasceu no Irã, depois, com a Segunda Guerra Mundial, ou seja, ela era um pouco antiga, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, foram para o Marrocos, aí depois para a Espanha, e na Espanha ela começou a fazer muitos filmes, primeiro sendo modelo e tal. Ela, na verdade, era um sex symbol. Além de fazer vários filmes em que mostrava lá a sua figura, geralmente a gostosa do filme e tudo mais, ela também cantava e cantava, menino, com um decote não, como é que se fala isso? Uma fenda, tem um vídeo dela com uma fenda de um lado, uma fenda do outro, parecendo a Angelina Jolie naquele filme Senhor e Senhora Smith, lembra? Ou seja, ela realmente era muito bonita. E ela casou, Zé, porque pretendentes provavelmente não faltava, porque com tudo isso, uma loira assim que chega chegando, menino não casou. E não casou por várias razões que realmente foi uma vida meio trágica a vida dela. Porque o que acontece é o seguinte, por ela ser muito, muito bonita e também ser, a família era uma família de judeus, né? Então a mãe da Irã queria que ela casasse com um homem judeu multimilionário. Se não fosse judeu, ok, poderia não ser judeu, mas multimilionário tinha que ser. Que você sabe que esse povo gosta de um multimilionário. E é engraçado, né? Porque ela fez Maria do Bairro, lá nos bastidores de Maria estava sempre a mãe da Thalia, e a mãe da Thalia a gente conhece que também tem essa, digamos, esse mau costume, né? De querer empurrar a filha para um cara mais velho, mas que tenha muito dinheiro e tal. Aí a minha tia diria, mas ela não está errado, Zé, porque casar com pobre é pedir esmola para dois. É, realmente, pode ser. Mas, bom, o fato é que nem a mãe da Thalia e nem a mãe da Irã Euri acreditavam nessa história de ser feliz, que o amor pode estar até mesmo numa choupana. Não, não escutaram Fernando Iglesias, elas. Mas entre tantos pretendentes, ela acabou se interessando e ele também se interessou por ela, obviamente. Uma pessoa muito, muito famosa, que era lá um ator, um comediante e tal, que é o Cantinflas. Eu, na verdade, não conheço muito a vida desse Cantinflas, mas eu ouço todo mundo falar Cantinflas, Cantinflas. Então, era uma pessoa que realmente tinha um nome de peso, tinha dinheiro, tinha acabado de ficar viúvo, né? Aí a mãe da Irã já cresceu o olho junto e disse: Pronto, é com esse aqui, minha filha. Você achou, você vai casar com esse. Mas tem um problema, parece coisa de novela mexicana, né? Que novela é assim, sempre tem gente querendo separar o casal. E tinha uma pessoa realmente que não queria ver a Irã e o Cantinflas juntos de maneira nenhuma. Quem era esse delinquente, o Ziel? O filho do Cantinflas. E quantos anos tinha essa criatura? 13 anos, ou seja, estava começando ali a adolescência e ele detestava a Irã Euri, pelo menos foi pelos vídeos que eu vi, pelas coisas que eu li, não gostava de Irã de nenhuma maneira. O pai até tentou levar assim na maciote para o filho, né, com o tempo talvez ser convencido de que ele era uma boa pessoa, mas não teve conversa. Chegou ao ponto, olha só que coisa forte, chegou ao ponto do menino chantagear o pai dizendo que se ele casasse com a Irã, ele tiraria a própria vida. Ou seja, depois de uma chantagem dessa, é meio complicado, né? Porque o pai ia fazer o quê? Ia dar um tapa na cara, aí se desse um tapa na cara, podia o menino até realmente fazer
o plano, não sei, é uma coisa que eu acho que o menino ia fazer, mas você sendo pai, você não vai pagar para ver. Então, por conta disso, o Cantinflas desistiu de se casar com a Irã Euri, mas ele fez uma proposta, pelo menos é o que contam alguns jornalistas. A proposta foi o seguinte: a gente fica amante, eu compro ali um carfofo, igual lá no Primo Basílio, entendeu? Nosso ninho de amor, o menino não precisa ficar sabendo, e a gente dá aí as nossas trocas de óleo na borracharia e tal. Mas ela não quis, realmente é muita humilhação. Eu achei certo ela não querer, e aí com isso não ficaram juntos. Mas quando ele morreu, tem uma entrevista dela falando que gostava muito dele, do Cantinflas. E é engraçado que ela é um pouquinho pessimista, parece eu, porque na entrevista ela disse assim o seguinte: as pessoas costumam dizer que quando alguém morre, na verdade, essa pessoa não vai, ela fica, ela permanece com a gente. Mas a verdade é que ela vai mesmo, não tem, e não fica nada com a gente. Em paralelo à vida de atriz de novelas, ela fez um bocado, já vou falar quais que ela fez, vê aí se você lembra, por exemplo, ela fez La Pícara Sonhadora. Você assistiu La Pícara Sonhadora, viu a brasileira, né? Na mexicana, que é original, ela fez o papel da Marcelina, que também na brasileira tinha uma atriz muito legal, assim, eu gostava muito dessa personagem Marcelina. Então você veja que a Irã parece que o povo gostava de dar esses personagens assim, carismáticos, simpáticos. Por exemplo, a tia Vitória no início ela é meio antipática, mas depois ela acaba gostando da Maria e se torna uma das minhas personagens favoritas. Aí depois tinha lá aquela novela A Usurpadora, que ela fez uma participação especial, que ela também às vezes era um pouco ríspida e tal, mas aí ela entendia que tinha que dar mais amor à mãe do que aquele macho doido lá do Osvaldo, né, que não valia, a gente sabe, uma cachaça, mas enfim. E olha só que coisa de novela também, porque o segundo relacionamento mais famoso dela foi com um ator chileno chamado Carlos Monden. Ele era ator mais de teatro e ela também fazia teatro com ele. Segundo ele conta, às vezes eles iam fazer umas peças numas escolas de periferia e não ganhava nada com isso. Ela comprava até os salgados para comer ali depois da apresentação, mas que ela adorava fazer isso. Ou seja, realmente era uma pessoa de bom coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Nós temos que valorizar pessoas assim. E esse Carlos Molden era muito apaixonado por ela também por ele. Porém, entretanto, todavia, não se casaram. E dessa vez, por que o Zé? Esse homem também tinha outro filho capiroto. Não, ele não tinha filho nenhum. O problema é que a mãe dela, que se chama acho que Ângela, não queria que ela se casasse com esse Carlos, porque ele não era nada, não era ninguém no sentido financeiro, também, e ainda mais comparado com Cantinflas. Então a mãe não aceitava esse relacionamento, mais ou menos como a mãe da Thalia, que segundo conta lá, fez de um tudo para separar a Thalia de Luiz Fernando, do Fernando Colunga, que embora fosse um ator que cada vez ficou mais famoso, não tinha aquela baia na cuia, né? Ou seja, não tinha aquele estoque de dinheiro, como por exemplo o marido com quem a Thalia está até hoje, o Tommy Mottola. Inclusive diz que Tommy Mottola tem um ciúme, Ave Maria, envenenado do Fernando Colunga. É por isso que a Thalia nem sequer comenta sobre o Fernando em nenhuma entrevista, porque senão o cara lá, né, o velho da lancha fica doido. Mas enfim, voltando aqui para Victoria, Victoria não, para Irã. Então a mãe não aceitou esse relacionamento. E aí ela falou pro Carlos, olha, espera aí, dá um tempo até eu convencer, ela vai aceitar aos poucos e tal. É engraçado porque na Usurpadora também, como eu comentei, tinha essa coisa, né, da mãe com a filha, e que no final ela decidiu cuidar mais da mãe. Eu tenho para mim que ela foi chamada para fazer essa participação especial para esse personagem, justamente por conta da história dela de vida. A mãe não foi convencida, tá demorando para aceitar lá o Carlos Molden. Nesse meio tempo, ela decidiu produzir uma peça de teatro, acho que ela já tinha produzido outras, mas essa era muito grande, chamada Biba México. E aí veio a grande tragédia da vida dela, porque a peça, diferente do que ela acreditou, foi um tremendo fracasso. O fracasso faz parte da vida, infelizmente, né? Cada um tem o seu. Escreva aí embaixo nos comentários qual foi o seu pior fracasso na vida. Se eu contar os meus, Ave Maria, foram muitos também, mas também tem as vitórias, né? Enfim, e aí o que acontece? Ela não conseguiu fazer uma boa bilheteria com essa peça.
a peça foi criticada, a peça realmente fracassou completamente, e aí ela, digamos, teve uma subida de pressão, é assim que se diz, chateada, né? Ou seja, emocionalmente isso abalou ela muito e fez com que ela sofresse uma hemorragia cerebral. Tem até uma entrevista ela falando um pouco mais grogue, assim, porque, claro, imagina uma coisa na cabeça, mas aí em 2002 ela infelizmente não resistiu, porque ficou lá, né? Acho que o edema, algo assim do tipo, e aí rompeu. E em 2002 ela morreu com apenas 64 anos de idade. Né? 64 anos é jovem. Como eu já falei na minha cidade, o povo morre com 90, o povo diz, oh, morreu tão jovem. Oh. Mas no caso dela, eu realmente acho jovem para morrer, e principalmente porque ela morreu antes da mãe dela. Aí realmente é de matar, né? Eu lembro muito daquela música da Zizi Posse, Um Pedaço de Mim. Já ouviu Um Pedaço de Mim? É uma música que fala sobre perder um filho. Eu gosto muito de histórias em que a pessoa perde um filho. Tem um filme italiano, esqueci o nome, acho que é Meu Filho, o Quarto do Meu Filho, porque é uma das dores maiores que pode existir no mundo, então eu acho interessante acompanhar. E a mãe dela, então, não tinha mais ninguém, e aí vem uma parte que o povo vai dizer, olha só o karma, dizendo o povo, todos os jornalistas e o próprio Carlos Modem, que assim que a Irã morreu, ela foi até ele e disse assim para ele, por favor, Carlos, não me deixe. O genro, que ela nunca aceitou, foi quem acabou cuidando muito dela até ela vir a falecer. Veja só, lição então de moral para todos nós. Não escolha muito não, porque senão é capaz de você ficar aí a ver navios, nada, na seca, né? Então se passar lá o homem do gás, olha o gás, você sai na janela, vai que esse homem do gás não seja bonito. Pode ser, ou então pelo menos trabalhador será, né? Então não faça distinção. É uma pena que ela não tenha casado com o Carlos Modo. Eu chipava os dois. Diga aí embaixo nos comentários qual é a sua novela favorita com a Irã Euri. Você gostava dela? Se inscreva na bodega do canal. Também dê o like aí se não for cair o seu dedo, tá bom? E clicando aqui, olha só, vou deixar uma playlist com vídeos sobre outros artistas mexicanos, cada um com uma história mais doida que a outra, tá certo? Grande abraço. Acabou, Marginal.